o Telegram está mentindo, pediu inclusive explicações ao Ministério, ao Telegram para que ele se explique sobre estas mentiras. Está ali, ó. Ministério Público Federal questiona a Telegram sobre disparos de mensagens a usuários contra a PL das fake news. Se vocês lembrarem, gente, atualmente, tá? Se você for lá no perfil, por exemplo, de qualquer... Deixa eu até abrir aqui no Twitter agora para mostrar para vocês. Se você for no perfil aqui, por exemplo, agora, do Flávio Bolsonaro, ele vai estar lá divulgando o perfil dele, o canal dele no Telegram, tá? Flávio Bolsonaro. Ele vai estar aqui, utilizando aqui o perfil dele, ou divulgando em algum lugar aqui, o perfil dele no Telegram aqui, ó. Por quê? Porque as pessoas que estão lá no Telegram vão sendo desinformadas do Flávio Bolsonaro e por parte dos bolsonaristas. A rede social que os bolsonaristas mais têm utilizado e que eles mais gostam, desculpa aí o barulho, tá? Eu gravei vídeo aqui de cima, tava tendo uma obra, aí eu parei, vim fazer a live, porque estava no horário aqui de intervalo, não poderia fazer barulho, mas eles voltaram a fazer barulho aqui. Então o Flávio tem divulgado aqui com frequência o canal dele no Telegram. Se você vir aqui, por exemplo, no caso do Carlos Bolsonaro, ou do próprio Jair Bolsonaro, a mesma coisa, vamos abrir aqui, ó, Carlos Bolsonaro. Ele também divulga o Telegram, tá? Deixa eu ver se ele tirou aqui. Mas ele deixava aqui também os links do Telegram dele para você poder seguir. Olha só, não está constando mais aqui. Mas ele divulga, deve estar em algum lugar lá para cima, o link de acesso ao Telegram para que você acesse lá. O do Jair Bolsonaro, a mesma coisa, ó. Jair Bolsonaro, assim como também o do Eduardo Bolsonaro, tem um link do Telegram, tá? Tá aqui, ó. Na verdade, tá lá também o do Eduardo Bolsonaro, o do Carlos Bolsonaro, tá aqui, ó. O link do Telegram para acessar o Telegram, porque lá ele sai disseminando desinformação o tempo inteiro. Então, esta é a plataforma preferida dos bolsonaristas. E por que também, cara, o Telegram está preocupado? Porque o Telegram, gente, é utilizado para, além de disparar conteúdo de ódio, sem nenhum tipo de fiscalização, como determina a lei brasileira, porque a plataforma simplesmente ignora a própria diretriz e protege quem comete crime da plataforma. Muita gente deve saber que lá em grupos, por exemplo, do Telegram, você consegue baixar qualquer coisa. Filmes, por exemplo, que não poderiam ser baixados por outro lugar, livros que são protegidos por direitos autorais, cursos disponibilizados em plataformas de cursos, por exemplo. São alguns exemplos de materiais que você consegue acessar lá no Telegram sem a necessidade de pagar o devido royalties, né, como a gente costuma falar, tá? Fátima, muito obrigado pelo super sticker. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que a gente está, nesse momento, discutindo questões que violam diretamente os interesses das plataformas, no sentido de que elas querem continuar ganhando dinheiro, não respeitando o que o direito brasileiro e as leis brasileiras estabelecem. Isso interfere nos direitos, nos interesses da própria plataforma. Olha o que diz aqui, inclusive, o material que eles compartilharam, tá? Só para a gente não ultrapassar muito do horário da nossa 1 hora aqui, que é o âmbito do nosso 1 hora de política, né? Por isso que chama 1 hora de política. Motivo do PL 2630 2020 ser um perigo. A democracia está sob ataque no Brasil. E aí eu tenho de concordar, sob ataque. Eu tenho de concordar porque vocês estão ameaçando a nossa democracia e outras redes sociais também. A Câmara dos Deputados deve votar em breve o PL 2630 2020, que foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos que nunca foram amplamente debatidos. Também mentira. E a gente sabe que o PL está sendo discutido desde 2020. Caso seja aprovado, empresas como o Telegram podem ter que deixar de prestar serviço no Brasil. Outra mentira. Veja como esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. Concede poderes de censura ao governo. Mentira. Em lugar nenhum está dizendo lá que é o governo que vai determinar o que pode e não pode ser publicado. Existe um PL, que é esse aqui, tá? Que inclusive estabelece aqui no artigo, eles vão dizer mais à frente, que o Telegram pode ser tirado do ar sem explicação nenhuma, quando na verdade não é assim, tá? Tem ali as punições, entre elas a multa, que pode chegar até 50 milhões de reais, para dali ter outras decisões que suspendam a plataforma depois de uma série de infrações. Por que tem essa preocupação aqui em não se cumprir a lei por parte da plataforma do Telegram? Porque olha o que a lei determina aqui, ó, tá? Só para vocês verem aqui no artigo 11, o que o PL traz aqui, ó. O PL traz aqui no artigo 11 o que eles chamam de obrigações de dever de cuidado. E lista aqui o que é considerado conteúdo ilegal ou ilícito no âmbito dos provedores, que inclui as redes sociais. Está aqui, ó. Inciso 1º, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Inciso 2º, atos de terror preparatórios de terrorismo. Inciso 3º, crimes de induzimento, instigação ou auxílio de suicídio ou automutilação.
Inciso 4º, crimes contra criança e adolescente previstos ali no ECA, e de incitação à prática de crimes contra criança e adolescente ou apologia de fato criminoso, ou autor de crimes contra criança previstos no Código Penal, né, 1940, crimes de racismo, que trata a lei de racismo de 1989, a lei 7.716, crimes de violência contra a mulher, incluindo ali, por exemplo, a Lei Maria da Penha e a lei também de 2021 que pune crimes políticos contra mulheres também. Inciso 7º, infração sanitária por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias quando sob situação de emergência em saúde pública de importância nacional, de que se trata o artigo 10 da lei número 6.437 de 1977. Então, não tem essa história que o Telegram está trazendo aqui. Tudo tem uma regulamentação, inclusive da própria agência que vai regular, ela será autônoma, ela não estará ligada ao governo. Vamos seguir aqui. Essa lei, esse projeto de lei permite que o governo limite o que pode ser dito online ao forçar os aplicativos a removerem proativamente, e não é proativamente, tá? Fatos ou opiniões que ele considera inaceitáveis e suspenda qualquer serviço de internet sem nenhuma ordem judicial. Já mostrei que é mentira, que tem sim a notificação, a plataforma tem 48 horas para decidir se o conteúdo ele é inapropriado ou não, para manter o conteúdo no ar ou tirar o conteúdo do ar. Após isso, tem lá, tá bem claro aqui no PL que vai ter todo o rito que a gente chama de devido processo legal, será aqui analisado por 30 dias, todos os passos, além das defesas que já são estabelecidas em lei também, para que a plataforma se manifeste e se defenda de supostos abusos, como eles alegam. Porque olha o que diz aqui o artigo 6º. Eles só terão responsabilidade solidária por conteúdos de terceiros se eles não cumprirem, por exemplo, o que estabelece claramente as obrigações de cumprimento de dever de cuidado. Por exemplo, lá no artigo 16, vamos descer aqui de novo, está dizendo aqui que qualquer pessoa pode iniciar a plataforma, por exemplo, um material que é criminoso. E aí a plataforma foi notificada, olha o que diz aqui, ó, foi notificada e após ser notificada, ela ignorou tudo. Como ela ignorou tudo, aí vai ter ali os desdobramentos, ter todo o trâmite legal para poder decidir quais procedimentos legais serão tomados contra a plataforma. Porque eles dizem aqui, por exemplo, que não terão tempo de recorrer ou que terá o material tirado da rede social a qualquer momento por opiniões que se considerem inadequadas. E não é que se considere inadequada. O PL 2630 está falando sobre crime, não está falando sobre opiniões bobinhas, está falando sobre cometimento de crime. Inclusive, na introdução aqui do PL, no artigo 1º, fala claramente aqui sobre o objetivo do PL, que não é acabar com a liberdade de ninguém. Ao contrário, é garantir a liberdade de expressão. Tá? Tá aqui, ó. As vedações e condicionantes previstas nessa lei não implicarão a restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, à livre expressão e manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural, nos termos do artigo 5º e 22 da Constituição Federal. Ou seja, está se pedindo só que se cumpra a lei. Por exemplo, olha onde eles chegam. O ministro da Justiça requisitou recentemente sanções contra o Telegram, alegando que o aplicativo não respondeu à sua solicitação antes mesmo da solicitação ser feita. Se o PL 2630 estivesse em vigor, o governo poderia ter bloqueado imediatamente o aplicativo por medida preventiva até que o Telegram provasse que não violou nenhuma lei. Isso não é verdade. O artigo 47 fala sobre as punições que ele pode sofrer. Não é imediatamente bloquear o Telegram, como ele está dizendo, não, tá? Existe um rito que será cumprido até que se solicite, sim, o bloqueio da plataforma por não estar cumprindo a lei brasileira. É simples assim. Por estar sendo omisso com quem comete crime. Transfere poderes judiciais aos aplicativos. Mentira, a lei, ela existe e ela tem de ser aplicada, inclusive, dentro das plataformas, e os aplicativos ignoram a lei, tá? Transfere poderes judiciais aos aplicativos. Esse projeto de lei torna as plataformas digitais responsáveis por decidir qual conteúdo é ilegal em vez dos tribunais. Mentira, quem estabelece o que é legal ou ilegal é a lei, que está estabelecida, inclusive, lá no artigo 11 e respaldada no Código Penal, na Lei Maria da Penha, na lei que combate crimes políticos contra mulheres, na lei antiterror, no ECA, na lei, no nosso Código Penal, como eu já citei, na lei antiterror, que eu já citei, estou repetindo, e na lei que combate crimes de racismo, por exemplo, também.
Esse projeto de lei torna as plataformas digitais responsáveis por decidir qual conteúdo é ilegal em vez dos tribunais. Na verdade, não. O que está claro aqui no artigo 11 é quais são os conteúdos ilegais. Inclusive, está aqui estabelecido, né? Conteúdos ilegais que a lei brasileira estabelece, estão aqui nos deveres de cuidado, que qualquer pessoa no território brasileiro, inclusive graças ao que estabelece o artigo 3º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, lá em 1942, diz que ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não sabia que a lei existia. Então está aqui, ó, o PL diz claramente aqui no artigo 11 quais são as condutas ou práticas ilícitas ou ilegais. Está aqui, ó, são só 7 incisos, que ele limita aqui. Tem outros desdobramentos, claro, mas são só esses, são alguns exemplos, tá? E olha aqui, ó, a plataforma vai ter de divulgar o tratamento que dá ao recebimento de notificação de reclamação, por exemplo, porque muitas plataformas dizem que a gente não combateu porque a gente não sabia da denúncia. E como eles não apresentam alguns materiais à justiça, fica por isso mesmo. Para evitar multas, as plataformas poderão remover quaisquer opiniões relacionadas a tópicos controversos. Controverso é diferente de cometimento de crime, especialmente tópicos que não estão alinhados à visão de qualquer governo atualmente no poder, o que coloca a democracia diretamente em risco. O que coloca a democracia diretamente em risco são big techs vagabundas como vocês tentarem distorcer o que a lei categoricamente estabelece e pune como sendo crime ali, tá? Que não tem nada a ver com o que você citou, certo? Não tem nada a ver com o que vocês citaram ou o que vocês omitiram na citação também, que este é o principal ponto. Aqui, inclusive, no material que o Ministério Público Federal pediu ali informação, inclusive matéria do G1, que eu não citei a fonte, mas precisamos citar aqui, né? G1 do Léo Arcoverde, que inclusive também foi divulgado lá na Globo News. O Ministério Público deu ali um período para que o Telegram se manifeste, ou seja, a própria divulgação de material falso agora do Telegram, dizendo que não terá direito de se defender, é desmentida por uma decisão legal do Brasil que fala o seguinte: expliquem por que vocês fizeram isso. O que vocês fizeram é ilegal. E se convocou, né, a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, a Senacom, né? E é isso que está, inclusive, incomodando eles. E aí ele fala aqui, né, que para evitar e que cria um sistema de vigilância própria, desnecessário, blá, 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 e toda aquela mentira que a gente já sabe. E aí eles colocam aqui, por exemplo, eles citam as fontes. Vamos ver aqui o que eles compartilham como sendo fontes aqui, só para a gente ir para o finalzinho, para encerrar a nossa live com o nosso último tópico, sem passar do nosso horário. Olha aqui, referência. Referência 1. No PL 2630, estabelece que a lei brasileira sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet, mas a redação atual adicionada em 27 de abril torna ela potencialmente perigosa, ou seja, a lei para punir crime é potencialmente perigosa. Embora o artigo 3º estabeleça alguns princípios para manter a liberdade de expressão e proibir a censura, os artigos subsequentes enfraquecem severamente essas proteções, especificamente o artigo 4. Vamos ler aqui o que é que diz o artigo 4, vamos lá. Cadê o artigo 4? Para a gente ver o que é que o artigo 4 está enfraquecendo aqui a liberdade de expressão segundo o Telegram. Vamos ler aqui o que é que eles disseram aqui, artigo 4, né? Vamos ler aqui com vocês de novo. Eu já sei o que tem aqui, mas só para vocês entenderem o nível que eles estão chegando, tá? Não se fala sobre a questão da punição em relação ao Telegram ou a qualquer outro provedor, mas sim sobre o que se deve buscar respeitar dentro da lei brasileira e que é atacado nas plataformas. E olha o que diz aqui o artigo 4. Essa lei tem como objetivo o quê? O fortalecimento do processo democrático e o fomento à diversidade de informações no Brasil. E é isso que está ameaçando a democracia. Impedir a disseminação de fake news e impedir a divulgação de ataques ao Estado Democrático de Direito, como aconteceu inclusive no Telegram. Vários desses grupos bolsonaristas lá que chegaram a Brasília no dia 8 de janeiro para atacar os 3 poderes foram convocados através de grupos no Telegram. Inciso 2º, garantia da transparência dos provedores em relação às suas atividades com o usuário, incluindo a elaboração e modificação dos termos de uso, critérios de moderação e recomendação de conteúdo e identificação de conteúdos publicitários. Ou seja, como é que a plataforma aprova, por exemplo, disparo de conteúdo com informação falsa ou criminosa, como aconteceu em alguns provedores no ano passado, durante a eleição? Como é que a plataforma, por exemplo, modifica os termos, dizendo que pode usar o meu material divulgado da plataforma para vender para outros portais, para vender para outras empresas, como aconteceu com o Facebook, agora a Meta.
e a Cambridge Analytica, e isso não está claro lá nos termos de uso para que eu possa ler. Certo? O exercício do direito do usuário à notificação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal em relação à moderação de conteúdos. O conteúdo do indivíduo que publicou o material lá é criminoso. É criminoso? A plataforma terá 48 horas para decidir se é criminoso ou não, e se achar que é criminoso, vai tirar do ar. O indivíduo que tem o conteúdo publicado vai ter 1 mês, aproximadamente, para poder discutir ali, né, o seu direito ao contraditório, presunção da inocência e ampla defesa, para poder o conteúdo voltar ou se manter fora da plataforma.